Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. No dia 31 de outubro, comemora-se por todo o mundo o Dia da Reforma Protestante e queremos conversar um pouco sobre esse importante tema para nós cristãos. Um dia antes da festa de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou publicamente suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Essas teses tinham como propósito promover mudanças nas práticas da Igreja Católica. Por isso o nome Reforma. Ele não tinha nenhuma pretensão de iniciar uma nova igreja, mas sua iniciativa teve consequências por toda a Europa, onde dividiu reinos, gerou protestos e mortes e mudou para sempre a igreja. Para alguns, Lutero era um monge renegado que desejava apenas destruir os fundamentos da vida monástica e a unidade da igreja. Para outros, foi e é um grande herói, que restaurou a pregação do Evangelho puro de Jesus e da Bíblia e o reformador de uma igreja problemática. O fato é que ele mudou o curso da história ao desafiar o poder do papado e do império e possibilitou que o povo tivesse acesso à Bíblia em sua própria língua. Conta-se que muita coisa mudou dentro daquele monge até então submisso ao Papa. Quando em 1515 Lutero começou a dar palestras sobre a Epístola aos Romanos, e ele, ao estudar as Escrituras, se deparou com o primeiro capítulo de Romanos, que decretava: o justo viverá pela fé. Desvendava-se diante dele o que é conhecido como justificação pela fé, ou seja, a justificação do pecador diante de Deus não é por um esforço pessoal, mas sim um presente dado àqueles que acreditam na obra de Cristo na cruz. O movimento encabeçado por Lutero ocorreu durante um dos períodos mais revolucionários da história, que foi a passagem da Idade Média para o Renascimento, e mostra como as crenças de um homem podem mudar o mundo. A controvérsia acabou sendo, segundo historiadores, maior do que Lutero pretendia ou imaginava. Suas teses atacavam, entre outras coisas, a venda de indulgências, que era um documento escrito e assinado pelo Papa, que quem comprasse aquele papel estaria automaticamente salvo e com a sua entrada nos céus garantida, independente do que havia feito ou do que haveria de fazer. Atacava também a idolatria aos santos, e isso foi um dos grandes pontos de discórdia com os líderes da igreja de sua época. A maioria dos historiadores concorda que Lutero teria tentado apresentar seus argumentos ao Papa e a alguns amigos de outras universidades. No entanto, as teses colocadas na porta da Catedral de Wittenberg e os muitos argumentos teológicos impressos e distribuídos por ele nos meses seguintes acabaram se espalhando por toda a Europa, fazendo com que ele fosse chamado ao Vaticano para se retratar perante o Papa. A partir de então, entrou abertamente em conflito com a igreja e acabou excomungado em 1520 pelo Papa Leão X. Devido a esses acontecimentos, Lutero, temendo a morte, ficou exilado em um castelo por cerca de um ano. Durante esse período, trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, resultando na impressão do Novo Testamento em setembro de 1522. Mas quais eram as principais propostas de reforma apresentadas por Lutero? Bem, como o nosso tempo é muito pouco, vamos examinar apenas 3. Então vejamos. Primeiro, Lutero defendia que as Escrituras eram a suprema autoridade de norma e fé, contrariando que os dogmas, que são doutrinas, normas criadas pela igreja, teriam tão ou mais importância do que a Bíblia. A Bíblia, para ele, teria que ser respeitada e acatada em sua totalidade. Em segundo lugar, ele defendia que a salvação era atribuída ao pecador tão somente pela graça de Deus, mediante a fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza essa crença fundamental da fé cristã. Isso está escrito na carta dele aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Também em sua carta ao amigo Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele reafirma esse fundamento da nossa fé. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como se pode notar,
o apóstolo Paulo não deixa nenhuma dúvida de que a salvação é somente pela graça de Deus. Nada que o homem venha a fazer lhe garantirá a vida eterna. Somente e tão somente a fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. A salvação do pecador é absolutamente dependente da misericórdia de Deus, que em Jesus Cristo dá a esse pecador a garantia de salvação e de vida eterna. Nada de conquistar sua salvação com obras ou qualquer edito de quem quer que seja. Só Jesus é capaz de abrir as portas das mansões celestiais, isto só por fé. Nenhuma igreja, nenhuma denominação ou qualquer grupo religioso tem o poder e a autonomia de se auto-intitular porta de entrada ou salvo-conduto para a vida eterna. Jesus é o cabeça da igreja e ele, somente ele, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por ele. O terceiro ponto que quero ressaltar, dentre todas as demais teses levantadas e defendidas por Lutero, está o sacerdócio universal dos crentes. Para entender melhor essa questão de sacerdócio, precisamos voltar ao Velho Testamento. Naquela época, o sacerdote era aquele que levava as causas dos homens a Deus, tanto em cerimônias como pessoalmente. Eram sacerdotes os representantes dos homens junto a Deus. Com a morte de Jesus na cruz, os escritores bíblicos Mateus, Marcos e Lucas registraram que a cortina que separava o lugar mais santo do templo, onde só o sumo sacerdote, ou seja, o maioral dos sacerdotes, poderiam entrar, rasgou-se de alto a baixo em duas partes, prefigurando o entendimento que a partir daquela hora ou da morte de Jesus, qualquer pessoa teria e tem o privilégio de se achegar a Deus por Cristo Jesus. Lutero, baseado nos ensinamentos de Paulo, invoca esse grande privilégio que todos que entregaram suas vidas a Jesus e creem ser Ele o único e suficiente Salvador da humanidade, têm o poder de se achegarem a Deus sem intermediários, quer pastores, padres ou santos de qualquer natureza. O apóstolo Pedro também nos deixou uma excelente explicação a respeito desse assunto. Em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, ele testifica: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês perceberam? Pedro ressalta que somos escolhidos para ser cada um de nós, agora, sacerdotes de nossa própria vida. Não precisamos de ninguém para chegar até o trono da graça, até a presença de Deus. Jesus nos deu esse grande e incomparável privilégio. Podemos falar com Deus a tempo e a fora de tempo. Podemos nos dirigir a Ele em oração, em qualquer lugar, em qualquer situação. É o próprio Deus que assim nos ilumina e encoraja. Para estar na presença de Deus, não precisamos de outra pessoa, não precisamos até mesmo da igreja e nem de rituais. Somos em Cristo livres e autorizados a falar com Deus e expor a Ele toda a nossa situação e todos os nossos pedidos. Eu agradeço a Deus que, em sua infinita bondade, abriu o coração de Lutero para que essas verdades expressas na Bíblia fossem disponibilizadas para todas as pessoas do mundo inteiro. Que o Senhor nos dê a graça de valorizarmos e praticarmos fielmente o princípio bíblico do sacerdócio de todos os crentes, redescoberto pelos reformadores do século XVI. Dessa maneira, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e de todos em amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor possa estar sempre, ó Deus, revelando em nosso coração as verdades bíblicas, as questões fundamentais que levaram esses homens reformadores a restabelecer, ó Deus, princípios da Bíblia Sagrada para nossas vidas. Que nós não nos desviemos nunca, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, e que fiquemos sempre firmes, ó Deus, como igreja que confere a Tua palavra toda a autoridade que nela tem e é. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar a estar conosco em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, que está localizada ali na Travessa Ney Azevedo, número 81, a uma quadra do terminal do Capão Raso. Um grande abraço e até o próximo programa.